Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Vamos à questão. Calcule o número de mols contidos em 310 gramas de carbonato de cálcio. Bom, a gente quer saber então o número de mols que a gente tem. Nós já sabemos a massa do carbonato de cálcio, que é de 310 gramas, e nós precisamos saber qual que é a massa molar dele. A massa molar ela é calculada utilizando dados da tabela periódica, só que a questão ela já trouxe esses dados aqui para a gente, que são as massas atômicas dos elementos que fazem parte da molécula do carbonato de cálcio. Então a gente vai começar essa questão aqui colocando o cálculo da massa molar. Então, vamos colocar aqui massa molar do carbonato de cálcio. Massa molar é medida em gramas por mol. Como a gente vai calcular a massa do CaCO3, a gente vai separar os elementos químicos que nós temos dentro dessa molécula. Nós temos aqui três elementos: o Ca, que é o cálcio, temos o C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. Você pode estar se perguntando o que é massa molar. A massa molar é a massa que você tem a cada 1 mol de determinada molécula. Para você fazer o cálculo do número de mols que você tem, você precisa de uma massa e de uma massa molar. Aí é só dividir massa pela massa molar utilizando fórmula ou utilizando regra de 3. Na videoaula de hoje a gente vai fazer das duas maneiras. Primeiro utilizando fórmula, depois por regra de 3 para você ver a forma que você prefere para fazer o cálculo do número de mols, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui o cálcio, o carbono e o oxigênio. São 3 elementos químicos. Qual que é a massa atômica que eu tenho do cálcio? É só você observar aqui que são 40 gramas por mol. Então você vai marcar 40 gramas por mol. Essa massa você encontra na tabela periódica, tá? A do carbono é igual a 12 gramas por mol e a massa do oxigênio é igual a 16 gramas por mol. Você tem que multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que esses elementos aparecem dentro da molécula. O oxigênio tem o número 3 na frente dele porque ele aparece 3 vezes dentro da molécula. Então você multiplica a massa dele por 3. Já carbono e cálcio não possuem nenhum número na frente deles. Isso significa que eles aparecem uma única vez. Sempre que não tem nenhum número aqui na frente do símbolo, é porque esse elemento aparece apenas uma única vez dentro da molécula, tá bom? 40 vezes 1 vai ser igual a 40. 12 vezes 1 vai ser igual a 12. E 16 vezes 3 é igual a 48. Todos eles vão estar na unidade de gramas por mol, só que eu não vou repetir ela aqui não, tá? Eu vou só fazer a soma deles e colocar a unidade aqui na nossa resposta. 48 mais 12 vai dar 60, mais 40 vai dar 100. Então a gente tem 100 gramas por mol, que é a massa molar do carbonato de cálcio. Bom, pela fórmula, a gente vai colocar aqui, né, 100 gramas por mol. Número de mols a gente não sabe quanto que é, então a gente vai dizer que é uma incógnita. E a gente vai primeiramente fazer esse cálculo pela fórmula do número de mols. A fórmula é bem simples, ela é apenas uma relação entre a massa e a massa molar. Fórmula do número de mols. Geralmente a gente não vai ficar chamando de número de mols, tá? Número de mols é quantidade de matéria. Esse jeito de chamar número de mols é um jeito um pouco mais antigo, mas as questões tendem a trabalhar com ela até os dias de hoje. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. E aí você só vai substituir os valores que você tem. Número de mols é a massa de 310 gramas dividido pela massa molar de 100 gramas por mol, tá? Então temos aqui em cima 310 gramas dividido por 100 gramas por mol. Aí a gente vai dividir grama com grama. 310 dividido por 100, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Eu posso jogar a vírgula do 100 duas casas aqui para a esquerda, fazer a mesma coisa com 310.
Aí a gente vai ficar que número de mols é igual a 3,10 dividido por 1,00. 1,00 é a mesma coisa de 1, né? Então, 3,10 dividido por 1 vai ser igual a quanto? Bom, todo número dividido por 1 é igual ao próprio número. Então, o número de mols vai ser igual a 3,10 ou 3,1. O grama tinha cortado com grama, só fica a unidade de mol. Então, 3,1 mol de CaCO3, de carbonato de cálcio. Bom, fizemos o cálculo aqui do número de mols que nós temos. Agora, a gente vai fazer o mesmo cálculo. Essa questão já foi concluída, tá? Basicamente é isso. Primeiro, calcula a massa molar. Com a massa molar, você vai dividir a massa pela massa molar. A massa a questão já tinha dado. Só dividir um pelo outro. Eu encontrei aqui o número de mols. E acabou a questão. Agora, a gente vai refazer a questão, só que vamos refazê-la utilizando regra de 3. E para fazer a regra de 3, também é importante que você primeiro calcule a sua massa molar, tá? Aí já calculamos a massa molar, a gente descobrimos que temos como massa molar 100 gramas por mol de carbonato de cálcio, né, de CaCO3. Isso significa que a cada 100 gramas que você tem de carbonato de cálcio, de CaCO3, você tem 1 mol dessa molécula. Então, você tem 100 gramas de carbonato de cálcio para cada 1 mol dessa molécula. A questão disse que a gente tem 310 gramas de carbonato de cálcio, de CaCO3. Então, qual vai ser o número de mols que a gente vai ter de carbonato de cálcio? Regra de 3 para descobrir. Na regra de 3, o x vai multiplicar pelo 100, aí você vai ter x vezes 100, e você vai colocar o 310 para multiplicar pelo número 1. Coloca o sinal de igual, 310 multiplicado por 1. X vezes 100 é igual a 100x, 310 multiplicado por 1 é igual a 310. 100 vezes x, a gente pode passar o 100 que está multiplicando pelo x para o outro lado da equação, para deixar o x isolado. E aí a gente vai ter 310 dividido por 100, porque o 100 estava multiplicando, ele passa dividindo para o outro lado da equação. Assim você vai ficar com x, que é igual a 3,1 mols, né? O x que a gente está procurando está em mol. E mol de quem? Do CaCO3, o carbonato de cálcio, que é a estrutura, a molécula que a gente está trabalhando na aula de hoje. Bom, fizemos esse cálculo, chegamos no mesmo resultado que a gente chegou ali quando a gente fez pela fórmula. Eu não sei se você preferiu fazer por regra de 3 ou por fórmula, mas você pode escolher um dos métodos e usar sempre ele. Eu aconselho que você saiba a regra de 3, porque a fórmula ela é decorada. Se você esquecer a fórmula, você não faz a questão, né? O pessoal que tende a decorar a fórmula tem muita fórmula para decorar. E quando você consegue fazer por regra de 3, eu acho sempre melhor você ir pela regra de 3. Mas não é crime nenhum. Eu também muitas vezes acabo fazendo por fórmula, tem vezes que eu faço por regra de 3, mas eu acho que a regra de 3 ela é melhor. Mas aí é de cada um, você que vê o que você achou mais fácil, regra de 3 ou fórmula, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais uma questão. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Se inscrevam aqui no nosso canal, tá? Ative o sininho de notificações, pois assim vocês também poderão ficar sabendo de todas as novidades e das videoaulas novas que vão surgindo por aqui. Forte abraço, a gente vai se ver na próxima. Tchau, tchau!